É com muita alegria de ministrar a palavra hoje. Estava até comentando com a Cleide. Ela que deveria estar aqui ministrando, porque hoje é Dia das Mulheres. Mas Deus me pôs aqui para ministrar, e não só para as mulheres, para todos nós. Mas, em primeiro lugar, parabéns, mulheres, porque sem vocês nós não estaríamos aqui. Deus deu essa dádiva para vocês, de vocês gerarem vidas. Isso é muito importante. E você se sinta valorizada por isso. Porque Deus é o gerador de vida e Ele deu essa dádiva para todas as mulheres, para poder gerar vidas. E hoje eu quero ministrar, como nós estamos falando sobre discípulo, e o título que Deus colocou no meu coração é o discípulo e a responsabilidade do coração. E é muito importante, porque no coração está definido se você é verdadeiramente um discípulo ou se você não é. Se você realmente conquista a salvação ou não conquista a salvação. É através do seu coração. E nós, homens, não podemos identificar o coração de ninguém. Mas Deus identifica todos os corações. Então, que essa palavra possa falar com cada um aqui hoje. Porque ela falou muito comigo. Ela me chamou a atenção de detalhes que às vezes a gente lê na passagem bíblica e a gente passa por despercebido. E que Deus possa me usar de forma tremenda aqui para trazer uma palavra e o Espírito Santo possa estar movendo nesse lugar para tocar corações aqui e transformar nossos corações em verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. E a palavra que Deus colocou no meu coração está em Mateus 19, 16, 22, mas eu vou ler só o início por enquanto. Que um jovem rico, ele chega até Jesus e fala: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele faz uma pergunta para Jesus e através dessa pergunta, Jesus vai entrar e nos dar um grande ensinamento para que nós possamos aprender. Mesmo que falou para aquele jovem, ele está falando conosco aqui também, porque se a Bíblia está registrada, se essa palavra está registrada na Bíblia, é para os nossos dias de hoje também. E uma coisa para nós definirmos, para nós entendermos um pouco, a palavra discípulo, o que ela, para nós termos uma aplicação correta, porque hoje em dia a palavra discípulo ficou muito vaga. A palavra discípulos às vezes pode ser tratada como um aluno, eu sou discípulo de fulano. Ou então eu li um livro e falei assim, nossa, eu tenho o mesmo pensamento com o que ele tem, então eu sou um discípulo dele. E na aplicação bíblica, discípulo é bem diferente. Na aplicação bíblica, discípulo era mais do que um aluno, um imitador. Não era simplesmente você ser um aluno e um imitador, mas sim você ser realmente, ter convivência e submissão. Discípulo é isso, você ter convivência e submissão. E aqui, por isso que os 12 são chamados de discípulos, porque os 12 andaram com Jesus em submissão, aprendendo a palavra de Deus, vivendo o que Jesus vivia, e Jesus ensinando para eles, não simplesmente serem um imitador de Jesus, mas para eles viverem Jesus aqui na terra. O ensinamento que Jesus tinha dado para eles. E o propósito de nós estarmos aqui hoje também, o propósito de nós estarmos aqui para aprender da palavra de Deus, é isso, nós deixarmos entrar no nosso coração para sermos transformados, para nós sermos Jesus Cristo lá fora. Mas há possibilidade disso? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. E nós temos que fazer o ID de Jesus. Jesus não é irresponsável. Se Ele chamou vocês para estar aqui hoje, é porque Ele sabe que vocês são pessoas capacitadas para levar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus e fazer diferença nessa terra. Por isso que Ele nos chama para nós sermos discípulos dEle.
E uma questão bem forte de nós apresentarmos como os discípulos de Cristo é nós sermos como um espelho, aonde nós venhamos refletir a imagem de Jesus Cristo que está em nós. Paulo tem uma palavra muito forte, que a hora que eu olho eu falo assim, uau, ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele aprendeu como era ser um verdadeiro discípulo. Às vezes, se nós falarmos isso, vai pensar assim, não, é algo arrogante. Não, não é arrogância, não. Se você tem o Espírito Santo de Deus e está vivendo conforme Jesus Cristo determinou para você viver, com certeza você está vivendo um discipulado que Jesus Cristo te ensinou. Não somos perfeitos, mas com certeza o Espírito Santo nos aperfeiçoa, em nome de Jesus. Dando a aplicação da palavra discípulo, eu quero dizer que o custo do discipulado tem um custo. Jesus elevou o padrão ao dizer que o discípulo deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Não era uma adesão intelectual de fim de semana, mas uma entrega total de vida. Nós temos que entender que nós estamos nessa terra de passagem. Nós vamos morar no céu. Amém? Glória a Deus, Cíntia. Eu vou junto com você. Nós vamos morar no céu, isso aqui é passageiro. Então nós temos que viver como se nós estivéssemos vivendo já no céu. Porque se você quer tanto ir para o céu, não quer ir para o inferno, começa a viver aqui agora, porque o céu é maravilhoso para nós. Lá você vai estar junto com a glória de Deus. Isso que Jesus está pedindo para nós. Nós sermos discípulos, não é para que Ele possa comandar as nossas vidas, mas sim para dar o melhor para nossas vidas. E é tão interessante que o contexto histórico dessa passagem é algo muito interessante. Porque para os judeus daquela época, riqueza simbolizava que Deus estava abençoando aquela pessoa. E isso era o contexto deles. Então, esse jovem que chegou até Jesus, perante aos judeus, o que era? Uma pessoa bem-sucedida, porque Deus estava com ele. Mas é interessante que na própria Bíblia fala que a riqueza às vezes não é sinônimo de comunhão com Deus. Posso falar rei Salomão. Deus deu sabedoria para ele, ele se tornou um homem rico. E tem alguns estudiosos que acreditam que Salomão não foi salvo. Eu acredito que no final da vida dele, ele se arrependeu dos seus erros e Deus o salvou. Mas ele era o homem mais rico da época. Então, riqueza não é sinônimo de comunhão com Deus, como esses judeus na época pensavam. E nós vamos ver, com o decorrer da ministração, que isso é uma verdade. E o contexto também fala que Jesus tinha acabado de ter um encontro com as crianças, aonde tentaram impedir as criancinhas de ir até Jesus. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, vocês vão ver a respeito disso, antes do jovem chegar. E Jesus dá um grande ensinamento naquele momento. Deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por que isso? Porque elas eram dependentes e humildes. E é isso que nós temos que ser, é isso que Jesus está nos ensinando. Nós, como discípulos, nós temos que ser dependentes e humildes. Dependentes de quem? Dependentes de Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Dependente do Espírito Santo. Dependente do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz para nos salvar. Por isso que Jesus fala, deixe de vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque criança tem um coração puro.
Agora vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar com essa ministração? O discípulo e o seu coração. Nós temos que entender que o nosso coração, quem tem que estar entronizado nele é o Senhor Jesus. Aí você se tornou um discípulo. Mas tem algumas coisas aqui que às vezes podem nos encaixar com a atitude desse jovem rico. Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas se você vê que alguma dessas áreas você está encaixando nela, é momento de você se arrepender e voltar de coração inteiro para o Senhor. 3 atitudes do coração do discípulo. O primeiro, o discípulo deve confrontar sua própria autossuficiência, que está no versículo 17 e 20. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furta, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Então aqui nós podemos ver uma coisa, que esse versículo, a primeira vez que eu li antes, quando eu me converti, me trouxe um afronto no meu coração, falando assim: mas Senhor, esse jovem está demonstrando ser um bom homem, porque ele está cumprindo todos esses mandamentos, ele está cumprindo todo, e assim mesmo, há uma indagação referente a isso. Aqui tem uma chave que depois de muito tempo que eu fui entender a respeito disso. Para começo da conversa, ele estava sendo autossuficiente. Primeira coisa ele fala: o que eu farei para conquistar a vida eterna? Ele achou que ele poderia fazer algo para ele conquistar a vida eterna. Nenhum de nós podemos fazer algo. Jesus já fez por nós. A única coisa que Ele pede de nós agora é para nós reconhecermos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, nós começamos naturalmente nós praticarmos todos esses mandamentos que Jesus pediu para nós praticarmos. Só que é interessante, se vocês forem ver e vocês conhecerem um pouco sobre os 10 mandamentos, Jesus aqui ele falou somente dos mandamentos, que é a segunda parte, que é entre o homem e o semelhante. Ele não falou entre o homem e Deus. Você pode ver, não assassine, não adultere, é tudo entre você e o seu próximo. Jesus falou a respeito disso com autoridade. Por quê? Porque ele já conhecia o coração daquele homem, que ele era autossuficiente, porque ele se achava que ele, por causa que ele galgava riquezas, ele achava que Deus estava abençoando e que ele estava no caminho certo. Então ele chega no Jesus e fala: o que eu farei? E Jesus vai dar a resposta para ele, o que ele deve fazer. Jesus o direciona para a lei, não para salvá-lo pelas obras, mas para mostrar que ele nunca conseguiria cumpri-la perfeitamente. O coração do discípulo precisa reconhecer que só Deus é essencialmente bom. Somente Deus. E tem um texto bíblico em Romanos 3:20. Desculpa, gente, às vezes eu vou dar essas tossinhas, mas é uma alergia que eu tô e tá difícil
sarar essa bênção. Em Romanos 3,20 diz: pois ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, você cumprir a lei, não é que você vai ter a salvação. Você cumprir a lei é demonstrando aonde você não deve ir. Os mandamentos é isso, apontando que aquilo vai te levar para o inferno. Não é que você vai estar praticando algo que você está sendo salvo. Você sabe por que eu dou essa afirmação? Porque toda lei, se você não cumprir uma, toda ela já está anulada. Toda ela já está anulada. Então não há possibilidade de nenhum homem conquistar com seus esforços a vida eterna. É somente através de Jesus Cristo. Isso é uma realidade para nós. Só que quando você entra, eu vou trazer outro texto aqui, você vai falar, ué, mas então a Bíblia está entrando em contradição. Mas vou explicar. Em Tiago 2,14 diz: de que adianta, meu irmão, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aqui um fala que nós não vamos ser salvos pelas obras, e o outro fala aqui que se não tiver obra também nós não seremos salvos. Então a Bíblia está contradizendo? Não. Está falando de coisas, mesmas coisas, mas teores diferentes para o cristão. Aqui, as obras não produzem a salvação, mas revelam uma fé que já foi salvo. Se você já foi salvo, as obras têm que se revelar no seu coração, porque se não revelar, é porque você não ainda entendeu o que é a salvação. A salvação ainda não entrou no seu coração, aquela paixão de ajudar as pessoas, aquela paixão de estar envolvido na obra do Senhor. Isso aí são as obras. As obras de você cuidar do necessitado, da viúva, do órfão, de você ser um ofertante missão, porque você entendeu que lá pessoas estão precisando de ajuda. Se você não tem essas obras, é porque ainda você não entendeu o cristianismo. A salvação é pela graça, mas uma fé verdadeira transforma a maneira de viver. Aí começa a aparecer o quê? As obras. Mas você não é salvo pelas suas obras, entendeu? Mas a salvação que alcançou o seu coração vai trazer desejo de você fazer obras. É diferente. O jovem estava preocupado em cumprir todas as coisas, para quê? Para ele conquistar a salvação. Mas não, a salvação que faz nós termos as obras, porque quando nós confiamos que nós temos a salvação, aí você começa a andar conforme Jesus pediu para você andar, porque você sabe, eu sou salvo e eu sou agradecido, e através disso vai gerar alegria no seu coração de trazer outras pessoas para serem salvas também. Isso é o papel do discípulo, e nós estamos fazendo isso. Ou nós estamos na autossuficiência de falar assim, não, eu já sou salvo, tá bom. Eu já vi um ditado e pessoas falam assim, não, mesmo que, a hora que estiver fechando o portão assim, eu entrar, tá bom. Não, gente, misericórdia. Misericórdia, eu quero estar sentado do lado do meu Senhor. Eu quero estar sentado na mesa da ceia do Senhor. Eu quero ser reconhecido por Ele, não que isso é mérito nosso, mas Ele falar, servo bom, entre e venha regozijar da casa do Pai. Isso é uma realidade para mim e para você. E o que nós estamos fazendo? Às vezes nós estamos preocupados somente com o nosso umbigo, somente com a nossa salvação. É lógico que nós temos que preocupar com a nossa salvação,
Mas não para aí, porque quando você é salvo verdadeiramente, você tem paixão pela obra, porque o Espírito Santo entra no seu coração e faz morada e faz diferença na sua vida e transforma a sua vida. O segundo, o discípulo deve identificar e abandonar seus ídolos ocultos. No versículo 21a, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Pastor, você vai falar de dinheiro de novo, pastor? Não. Esse caso aqui era o dinheiro. Mas aonde está seu coração ali, demonstra onde está o seu tesouro. E muitas pessoas aqui, às vezes, é ofertante, é dizimista, mas tem ídolos ainda no coração. A sua carreira, o seu diploma, sua namorada. Ué, mas como assim a namorada pode ser um ídolo? A palavra de Deus diz o quê? Não adultere. E das vezes tem pessoas aqui tendo relações antes do casamento. Isso é uma forma de um ídolo no coração. Isso é uma forma de ídolo no seu coração. Por quê? Porque você está desobedecendo a palavra de Deus. E você está dando mais valor para o seu desejo e falando assim, independente. Jesus já me salvou mesmo, eu vou fazer. Não. Você não é um verdadeiro discípulo, porque o verdadeiro discípulo, o que ele faz? Ele obedece a palavra do Senhor. Ele obedece. Jesus veio e traçou o caminho. E você não tem como pegar atalhos. Você tem que seguir esse caminho para você reconhecer Ele como Senhor da sua vida. Porque muitas pessoas aqui estão atrás de Jesus como Salvador. Mas em primeiro lugar é Senhor. Quando Ele se tornar Senhor da sua vida, aí você tem a salvação. Cuidado com os ídolos que você tem carregado no seu coração. O seu trabalho, às vezes você trabalha tanto que você nem cultua a Deus mais. Eu não estou falando só de vir à igreja, não. Mas no dia a dia, você anda tão cansado que você não tem um momento mais de adorar, de louvar, de agradecer a Deus, ou até mesmo de pedir. O dólar, às vezes, toma o coração de muitas pessoas e se torna um ídolo. Às vezes nós criticamos muitas denominações que têm imagens, mas tem muito crentes aqui com ídolos no coração, carregando estátuas no coração e nem sabem. Aqui o jovem rico, Jesus aí apontou para o momento que é primordial para nossas vidas. Ele apontou o que tinha falha no coração dele, porque ele se diz que cumpria todos os mandamentos, mas quando Jesus pediu para ele, e era a melhor honra, a honra de andar com Jesus, imagina, irmãos. Daí a gente pensa somente no Jesus andando, né? E a gente critica o jovem rico. E quantos de nós estamos virando as costas para Jesus também? Porque Jesus está aqui. E Jesus está chamando para nós sermos discípulos. E às vezes nós temos virado as costas como esse jovem virou. Porque quando Jesus falou isso, ele possuindo muito bens, o que ocorreu? Ele se entristeceu. Jesus não condena, irmãos, uma coisa importante. Jesus não condena o dinheiro em si. Nunca condenou. Condena aonde você põe o seu dinheiro.
Se o seu dinheiro que controla o seu coração, aí Jesus condena. Agora, pessoas ricas, tem pessoas ricas que vão para o céu, irmãos. Jesus não condena isso, porque a pessoa entendeu, Deus dá cada vez mais para ele, porque ele é uma pessoa que ajuda, uma pessoa que abençoa, uma pessoa que se entrega, uma pessoa que está sempre disposto a acolher a ordem de Jesus Cristo. Não tem nada contra pessoas ricas, mas tem contra o que a pessoa rica possa transformar. Como eu dei o testemunho de Salomão, o que aconteceu? A riqueza dele ensoberbeceu tanto a vida dele, que ele caiu na tentação de adorar outros ídolos. O vende tudo o que tens foi um teste de prioridade. Ser discípulo exige que o trono do coração esteja vago de qualquer coisa que concorra com Cristo. É simples assim. Se tem alguma coisa concorrendo com Cristo na sua vida, você tem um ídolo no seu coração. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é um momento de nós debatermos entre eu e Deus. Que essa palavra possa estar falando com vocês e você ter um momento de meditar. O que pode ser um ídolo no seu coração? E pedir para Deus te ajudar, que Ele é poderoso para nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Mateus 6:21 diz: porque aonde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Não, eu li errado aqui. Porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Eu inverti. Isso é uma realidade. Jesus fala a respeito disso. E quando nós usamos esses textos bíblicos, nós às vezes falamos muito sobre dízimo e oferta, sobre dinheiro. Mas eu quero ir além, irmãos. O que está tomando lugar de Cristo no seu coração é ídolo para Ele. Está em concorrência com Jesus Cristo. E nós às vezes falamos que nós somos discípulos de Jesus. Será mesmo? E o terceiro, o discípulo deve abraçar a dependência radical de seguir a Cristo, que está no 21 também até o 22. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus está pedindo para nós. Se nós éramos antes escravos dos nossos pecados, Jesus nos libertou. Ele nos comprou, irmãos. E comprou com alto preço. Sangue derramado na cruz, que nos deu uma nova aliança. E Ele está falando para mim e para você hoje. Olha o privilégio que Ele está falando para mim e para você hoje. Venha e siga-me. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio andar com Jesus, andar com fé. A circunstância não vai mais afetar a sua vida. Você sabe por quê? Porque o dia ruim, você sabe que Jesus está com você. No dia bom, você sabe que Jesus está com você. Porque você é um discípulo dele. E você tem a confiança de saber que Deus vai abrir a porta, que Deus vai estabelecer, que Deus vai abençoar. É isso que Jesus estava proporcionando para esse jovem rico, que para mim não era jovem rico, sim um rico pobre. Só tinha dinheiro. Ele saiu triste da presença do nosso Senhor e Salvador. Ele saiu triste. Ele não quis seguir Jesus, porque para ele foi um preço caro demais. Só que ele perdeu a maior oportunidade, a maior riqueza da vida que um ser humano pode ter, que é a vida eterna. Ele veio no começo fazendo essa pergunta: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E saiu sem a vida eterna. Infelizmente.
O convite final não foi: vá e fique pobre, mas vem e segue-me. A responsabilidade do coração é entender que a caminhada com Jesus é o maior bem. O jovem retirou-se triste porque seu coração estava preso àquilo que ele possuía, impedindo-o de possuir o que é o eterno. Igreja, vamos nos despertar. O melhor que nós podemos conquistar aqui nos Estados Unidos, que nós que viemos como imigrantes, com sonhos, e Deus às vezes colocou esses sonhos no nosso coração. Não é os dólares. Nós já conquistamos o melhor para a nossa vida, é Jesus Cristo. Não vire as costas para Ele por causa de coisas desse mundo. Lucas 14:33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É Jesus falando. Mas renunciar à riqueza, vou renunciar à minha família então, e vou sair para o mundo pregando, vou renunciar ao meu trabalho. Não é isso que Jesus está falando, não, gente. Jesus está falando é renunciar às coisas desse mundo, os desejos desse mundo, porque isso aqui é passageiro e nós vamos morar no céu. Então que nós venhamos viver aqui no céu já corretamente. E para nós concluirmos, quero deixar a coisa boa também, né? Não só o puxão de orelha. Como herdar o reino? Como herdar o reino está simplesmente no versículo 23 ao 30, que eu vou ler. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe diz: em verdade lhes digo que, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixar casa, irmãs, pais, mães, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então, como nós podemos herdar a vida eterna? Aqui está a resposta: sermos discípulos de Jesus. Não é alunos, não é simpatizante, é discípulo. Seguir o Mestre. Espero que essa palavra falou com a igreja aqui hoje. Espero que realmente nós possamos entender que nós não estamos aqui por acaso. Ninguém caiu aqui por paraquedas. Você caiu aqui por causa que Deus está chamando para você fazer um grande mover na sua casa. Um grande mover na sua vizinhança, um grande mover nessa cidade, um grande mover nesse país, nesse estado, no mundo. Mas eu somente sou o Eduardo. O que eu posso fazer? Nem o inglês direito eu sei. Mas para o homem não é possível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode usar você de maneira sobrenatural. Ele só está pedindo assim: se disponha. Deus, quando falou com Isaías, ele teve aquela visão que quando ele fala:
eu sou um homem de lábios impuros. Ele teve a visão de um anjo vindo e tocando a boca dele. Daí Deus falou assim: quem eu enviarei? Isaías, o que ele fez? Eis-me aqui. O que Jesus está esperando de mim, de você, é nós falarmos assim: eis-me aqui, Senhor. Eu sou imperfeito, eu tenho fraquezas, debilidades, mas eu sei que através de Ti eu posso fazer a diferença nesse mundo. Posso fazer diferença na família, posso fazer diferença na minha região, nos meus vizinhos. Irmãos, se nós entendemos isso, eu não estou falando algo aqui para comover vocês, agora ficar convidando as pessoas, mas se você começar a transformar seu coração em verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, às vezes você nem vai precisar chamar seus vizinhos. Eles vão ver a diferença na sua vida e vai te acompanhar. Por quê? Porque nós estamos refletindo a imagem de Cristo. Vamos colocar de pé. O jovem rico manteve suas riquezas, mas perdeu a Cristo. Os discípulos deixaram suas redes, mas herdaram o universo. A responsabilidade do seu coração hoje é responder: o que você está segurando que te impede de seguir Jesus plenamente? Feche teus olhos. Senhor, ó Pai, estamos aqui, Senhor. Que essa pergunta possa ser uma pergunta, ó Pai, que cada um esteja fazendo agora para o Espírito Santo. Porque nós sabemos que o Espírito Santo é poderoso, Pai, para nos responder, para nos ajudar até mesmo, ó Pai, a entender, ó Senhor, qual é o nosso propósito aqui na terra. E eu peço, Senhor, aqui está uma igreja, ó Pai, que te ama, Senhor. E eu peço, Senhor, que aqui não haja ídolos em nossos corações, mas sim, o Senhor está entronizado, ó Pai, no centro, ó Pai, no mais elevado do nosso coração, que nós venhamos dar toda a honra, toda a glória a Ti. Que nada venha nos impedir, ó Senhor, as circunstâncias desse mundo, as riquezas, ó Senhor, os desejos desse mundo não venham nos impedir a nós andarmos como discípulos de Cristo. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nosso coração, nos molda, Senhor, porque eu sei que nós podemos fazer a diferença em nossa década, Senhor. Eu sei que o Senhor não trouxe nós aqui por acaso. Eu sei que o Senhor tem um plano e um projeto, e que nós venhamos ter autoridade, Senhor, e a coragem de ministrar, ó Pai, de falar e responder igual Isaías teve: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Que isso seja, ó Pai, uma realidade, ó Pai, em nossos corações, e que nós venhamos viver e sermos chamados de discípulo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.